Se vocês acham que a lacração é algo estritamente aqui sul-americano, brasileiro, vocês estão completamente enganados. Num podcast, o ator Walter Jones, que viveu o Power Ranger Zack, né, aquele Power Ranger negro, ele simplesmente conseguiu reverter uma das maiores tentativas de lacrate que vocês vão ver aqui nesse canal. Então, logo depois da vinheta, vem comigo. Fala, povo lindo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje nós vamos reagir a um trechinho de um podcast, de uma conversa, onde o Walter Jones, né, o rapaz que viveu o Zack, o Power Ranger negro, na série clássica dos Power Rangers, né, praticamente ele conseguiu reverter uma tentativa de lacrate dos seus entrevistadores. Dois homens brancos simplesmente entrevistando um homem negro, tentando forçar ele a fazer uma lacrata, assim ó, incrível, né? Sem palavras para o que estava acontecendo. Mas então nós vamos reagir, vamos entender exatamente o que aconteceu. Mas antes eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato, ajuda a gente a continuar esse trabalho. E também tem no meu ladinho aqui um QR Code que vocês podem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem, para que assim a gente possa conquistar o nosso PlayStation 5. Postagem da página Paulo, né? Paulo AP, uma das melhores páginas do X, recomendo demais vocês seguirem esse rapaz. E aqui, né, nós temos aqui a seguinte intro, vamos dizer assim. Mais uma lacrada fracassada. Tentaram fazer o Walter Jones, o Zack, associar Power Rangers a racismo, por usar o uniforme preto sendo um ator negro. Ele respondeu da melhor maneira possível e ainda fez o entrevistador, que era branco, passar vergonha, ficando bem calado. O vídeo é excelente, como diz o Paulo AP, mas assim, além do que ele tá dizendo, sem dúvidas o vídeo vai ser muito bom. Já vou puxar aqui para que a gente possa assistir junto, né? Vamos lá. Was there anything to being black as the... Você sentia algo por ser um negro no papel do Ranger preto? Ou seja, né, nitidamente ele já tá tentando induzir a resposta, porque ele queria associar que ele era um ator negro e eles deram um uniforme preto justamente por isso, né? O que seria, né, uma atitude racista de quem estava desenvolvendo a obra. Mas a resposta do Zack foi sensacional. O Zack é porque eu cresci assistindo Power Ranger, tá, galera? Esse Power Rangers é o Morphin Power Rangers. Eu cresci, é Mighty Morphin Power Rangers, uma coisa assim. Eu cresci assistindo, tá? Essa saga eu cresci assistindo. Black Ranger. I found it to be quite powerful. Yeah. Acho isso muito forte. Because here I am. Lá estou eu, um jovem negro de Detroit, ou seja, já é de uma cidade que no próprio cinema, né, vamos ser bem sinceros, nos próprios filmes eles já referenciavam Detroit como uma cidade caótica, uma cidade bem problemática, né? Isso já no cinema, no próprio cinema americano já era dito isso. Tendo crescido em uma cidade negra. A young black kid from Detroit and growing up in a black city and you know. Então me torna um super-herói negro com um traje negro. Ou seja, vamos ser assim. Então, na cabeça desse entrevistador, Pantera Negra não pode ter uniforme preto, né? Um ator negro com um uniforme preto, um super-herói negro. Seguindo a lógica, o raciocínio, a mentalidade desse sujeito, praticamente não pode, né? Porque isso, de alguma maneira, seria racismo a partir do que a gente tá vendo. Mas a lógica é incrível, como as pessoas tentam ensinar aos negros como se comportar. Não é a primeira vez que isso acontece, não é um primeiro entrevistador que tenta sugerir alguma resposta, né? Induzir alguma resposta, uma pergunta maliciosa, né? Que tenta posicionar essa pessoa para um lado ou para outro. E que pra mim é uma pergunta estúpida, tá? Me desculpa, mas é uma pergunta estúpida. O cara é um ator negro numa época que provavelmente não era tão fácil conseguir um certo protagonismo como ele conseguiu. O Zack era um dos melhores personagens dos Power Rangers naquela época, tá bom? O seu estilo mais extrovertido, brincalhão, dançarino. O cara era diferenciado. Junto com o Tommy, né? Cara, eu tenho quase certeza que eram os melhores personagens. Then becoming a black superhero in a black suit. This is perfect for me. Yeah.
Isso é perfeito pra mim. Cara, é excelente isso que ele tá dizendo. Isso é perfeito pra mim, como ator. Ele se sentiu lisonjeado, ele se sentiu feliz por ter esse papel, por ter essa obra, por ter esse trabalho. Sabe? Ele ficou feliz por isso. E aí ele continua: a ideia de usar um traje preto nunca me incomodou. Ou seja, né, a pergunta extremamente maliciosa do entrevistador, um cara que tentou já posicionar a resposta dele, tentando direcionar a resposta dele para um certo vitimismo, para que ele chorasse, para que ele condenasse alguma coisa, porque isso a gente tá vivendo sempre, né? O pessoal da Lacrate gosta desse revisionismo, de tentar destruir aquilo que foi estabelecido há muitos anos, que nunca gerou problema, que nunca gerou polêmica. The idea of me being in a black suit never bothered me, and Eu queria vestir esse uniforme preto. Ou seja, era vontade do ator. Dele, o ator. Walter Jones queria vestir esse uniforme. black was what I wanted to wear. When I saw it, I was like, Quando eu vi, eu pensei que queria aquele e me deram. Ou seja, ele ainda teve a opção de escolher no momento que estavam montando o elenco. Provavelmente perguntaram pra eles qual seriam os seus uniformes e ele escolheu aquele ali. I want this one. They're like, that's yours. And then they turned it into something. Agora transformaram isso em algo que não é verdadeiro. Ou seja, ele já tá, né, cortando o entrevistador. Nesse exato momento, transformaram isso em algo que não é verdadeiro. Ou seja, ele já tá falando a realidade pro cara, pra evitar que o cara continue falando besteira durante a entrevista. Ele já entendeu o que o entrevistador queria fazer. Ele já sacou a parada. Ele já tá antenado. Ele entendeu a pergunta e sabe, esse maluco aqui tá tentando fazer discursinho em cima da minha história. Ele quer distorcer aquilo que eu vivi. Então ele já tá praticamente entendendo toda a situação, tudo o que estava acontecendo. Ele já estava antenado na pergunta, ele sabia exatamente o que precisava responder. E eu, né, ouso a dizer que ele já imaginou que haveria essa pergunta. Talvez esse podcast eu não conheço, não faço a mínima ideia de qual que seja, tá? Mas eu imagino que esse podcast provavelmente já tenha repertório de perguntas assim, né? De posicionamento dessa maneira, de tentar colocar o entrevistado na mesma direção que eles estão querendo, fazer com que eles respondam a partir da visão do entrevistador, que eles tenham essa percepção, né? Ah, porque por acaso você era um ator negro que te deram um uniforme. Não, eu escolhi esse uniforme, é o que o Walter tá dizendo. And that was Yeah. never meant to be. A cara totalmente, né, apavorado. Pô, não deu certo, me ferrei, amigos, errei a pergunta, o cara tá preparado, o cara não é da turminha, ele já, né, já me cortou, eu já tô perdido, eu já não sei o que eu faço. E aqui tá aqui, as pessoas tentam retratar como algo preconceituoso. Ele simplesmente acabou com o entrevistador, acabou. As You know, kids people do. try to make it into something that was E eu acho inacreditável o tamanho desconforto dele. Sabe, uma pergunta simplesmente acabou com a entrevista. Tu percebe que ele já não tá mais confortável. Talvez o ambiente já não estivesse legal. Talvez as perguntas já estivessem cada vez mais sendo conduzidas para essa direção. E essa talvez seja a grande pergunta lacrate, vamos dizer assim, né? A grande pergunta que ele deveria militar por eles, que não foi nada do que eles estavam esperando. prejudice. I've had a lot of people coming. Muita gente vem me perguntar o que você acha dos Power Rangers serem preconceituosos. Ou seja, não é a primeira pessoa também que chega e pergunta isso pra ele, comenta isso com ele. What do you think about Power Rangers being prejudiced? And I'm like, E eu penso, bom, pra comer, olha só, well, one, I'm a role model for kids. eu sou um exemplo pra crianças em 40 países diferentes. Acabou com qualquer discussão. Acabou com qualquer discussão, qualquer questionamento, qualquer pergunta, qualquer pessoa que tente desfazer a história que ele viveu, qualquer pessoa que tenha maldade no coração suficiente pra fazer esse tipo de pergunta que esse cara acabou de fazer pra ele, de tentar distorcer o que ele viveu, tentar distorcer a representação verdadeira que ele fez na vida. Ele não é um personagem forçado, ele não é um personagem com um discursinho ideológico dentro de uma história. Ele simplesmente era um herói negro. Ele não precisava de diálogo, ele não precisava de pautas
pra se manter ali naquele cargo. Sabe? Ele fazia a diferença. Ele mostrava que era um herói. Ele conseguia trazer a cultura do hip hop, que naquela época, né, era basicamente o que poderia mais representar os negros. Ele fazia a diferença, ele participava dos episódios. Todos os atores e personagens tinham seus momentos de protagonistas. Então, o que mais que precisava? O simples fato do uniforme preto ter sido direcionado ao ator negro por escolha do ator era considerado preconceito? Não, né? Anos depois nós tivemos um Ranger azul negro. Depois esse mesmo Ranger azul se tornou o Ranger vermelho. Mesmo ator. Então qual é o problema? Ele não pode vestir preto. Por quê? Se foi escolha do ator. Sabe, eu acho que na maioria das vezes o grande problema tá nos olhos de quem tá vendo. Não na situação. Não no problema geral. Sabe? Olha o tipo de pergunta que o cara fez. O cara simplesmente não perguntou de outra maneira. Tipo, você escolheu a roupa, eles te deram, o que tu achou quando recebeu? Não, eu escolhi. Né? Eu escolhi, eu olhei ali, tava lá escondido. Não, mas eu quero aquela ali. Me identifiquei com ela, achei bacana, acho que vai ficar legal. Não, ele tentou induzir a resposta. Ele tentou direcionar a resposta. E eu acho que daqui pra frente acabou, né? Não vai ter mais ânimo pra fazer esse tipo de pergunta. Kids in 40 different countries. And I don't... O que há de preconceituoso nisso? Ou seja, o cara simplesmente representa e é ídolo, né, em 40 países. Crianças em 40 países olham pra esse ator, olham pra esse rapaz e se espelham nele. Mas além da questão da etnia dele, a moralidade dele, a índole dele como super-herói, um Power Ranger, um herói, alguém que sabe buscar a justiça, sabe ser o lado bom das coisas, ser a questão das virtudes dele. Além do estilo, né? Além do estilo que o Zack tinha naquela época, que a gente vê ele dançando, ele treinando. Então a gente consegue ter uma percepção de que as coisas estão saindo do controle. Não é assim, galera. A gente tem que ter um pouco mais de noção, a gente tem que ter um pouco mais de ideia do que tá acontecendo. Sabe, eu busco representatividade, eu quero que as pessoas tenham mais representatividade nesse mundo. E cara, beleza. Mas olha como um ator negro tá tentando mostrar que as pessoas estão colocando preconceito onde não existe. Isso aí é o tipo de lacrada, é o tipo de ideologia que mais atrapalha do que ajuda. Esse tipo de tentativa de lacrate aí vai só atrapalhar. Ele tá mostrando pro cara, mano, eu escolhi a roupa. Tu vai tentar falar isso pra mim. E ainda continua. What's prejudice about that? Yeah. Am I uneducated? Eu não tive estudo, é isso que ele falou. Então eu não tive estudo. Ele tá questionando. Né? Ele tá questionando que a escolha dele pra casa foi burrice. Ele não teve estudo. As pessoas cresceram me vendo e pensando, ele é igual a qualquer outro Ranger. Ou seja, a verdadeira igualdade. Vocês estão entendendo a diferença? As pessoas cresceram assistindo os Power Rangers, cada um se identificava mais ou menos ali no que gostava, nos poderes, nas habilidades. O Ranger negro, né, o Ranger preto, era igual a todos os outros. É igual ao azul, igual ao vermelho, igual ao verde, que naquela época tinha o Tommy, que era o Ranger verde, que depois virou o Ranger branco. Então a gente tinha isso aí. Todo mundo queria ser um Ranger diferente. For people to be able to grow up with me and go, oh, he is as equal to any other Ranger, and in fact stands up. E inclusive se destaca porque tem seu próprio estilo de artes marciais, o que é verdade, tá? Não só o estilo de artes marciais, mas também o próprio estilo, ele se destacava nas cenas. Tu olhava as cenas de treinamento dos Rangers, eles competindo, eles lutando, e tu enxergava um Ranger ali dançando, brincando, fazendo piada, durante as lutas a mesma coisa. Então a gente começa a perceber que não faz sentido a pergunta. Em nenhum momento, nem por mais que eu pensasse, usasse a mentalidade de um lacrador para tentar ter uma ideia, não faz sentido.
Sabe, simplesmente não faz o menor sentido. out because he has his own style of martial arts, and he's also E ele é legal, tem estilo, ele é foda. Simplesmente isso. Ele é um personagem tão incrível que as pessoas admiravam ele pelo estilo, pela maneira extrovertida, por ser engraçado. Então, cara, o questionamento que esse cara fez no podcast pro ator Walter Jones, que era o Zack, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ele literalmente tentou lacrar e eu fico feliz que o Walter não quis, sabe, se fazer de vítima. Sabe, se fazer, eu vou chorar, vou dar um tempo aqui, vou pegar um hype. Não, falou a real. Falou a verdade, se posicionou. E eu não tô dizendo que ele é de direita ou alguma coisa, não. Ele é uma pessoa que não se vitimiza. Que não quer ficar fazendo mimimi, chorando pelos cantos, aproveitando esses momentos pra tentar lacrar. Até porque ele sabe que se ele fizesse algo do tipo, estaria simplesmente queimando a história dele. Estaria destruindo tudo que ele já fez, tudo que ele representou, todas as oportunidades que ele recebeu nessa vida, por causa de 5 minutos lacrando e ter talvez ali mais uns 10 minutinhos de hype, entrando nos trend topics ali, todo mundo falando, os Power Rangers são preconceituosos e tudo mais, e ele não fez isso. Sabe? Ele não se vendeu, ele não se vendeu no sentido de não se entregou a esse hype passageiro tentando lacrar. E eu acho que, além de tudo isso, por mais que ele até possa ser de esquerda, alguma coisa do tipo, mas só o fato dele ter essa índole, ele já ganhou totalmente o meu respeito, além do que ele já tinha. so cool and got swag. Yeah, he's a badass. I thought that was very E eu acho que isso foi muito inspirador. inspirational and E eu sei que foi, porque me dizem isso todo o tempo. Ou seja, ele realmente sabe da representação que ele é para as pessoas, né? O espelho que ele é para a juventude que cresceu assistindo ele, assim como eu, né? Muitas pessoas acabaram crescendo assistindo ele, entendendo, se divertindo, brincando, rindo, escolhendo ser um Ranger aqui, outro ali, eu sou o vermelho, eu sou o Ranger preto, sou o Ranger azul. Seja pelo estilo, seja pela própria etnia, seja pela a minha aparência, enfim, cara. Sabe? Não teve essa. and I know that it was because that's what I'm told every time. You know? Yeah. Like, you got Homens adultos vêm até mim que parecem até mais velhos do que eu. grown men coming to me that look older than me that are like, E dizem, cresci assistindo você me inspirou. Cara, parece que eu tava falando com ele agora. É exatamente isso que eu tô dizendo pra vocês. Vocês estão me entendendo? É exatamente o que eu tava falando pra vocês agora. Agora é o que ele tá dizendo. Homens mais velhos que até parecem ser mais velhos do que eu. Cara, eu nesse dia, hoje, vocês que estão me assistindo, eu tô gravando no dia 18 de março, é meu aniversário. Estou completando 31 anos, né? Parabéns pra mim, muito obrigado a todo mundo que me desejou feliz aniversário pelo X, pelo Instagram, Facebook, né? Pelo próprio YouTube que teve comentários. Todos vocês, muito obrigado de coração. Mas eu vou dizer pra vocês, eu cresci assistindo esse cara. Eu cresci assistindo, aprendendo, brincando, me divertindo, todos os dias assistindo. E eu não vou dizer pra vocês que eu não assisto hoje, tá bom? Nos aplicativos Jack Sparrow pela vida, tem aí canais que tocam Power Rangers 24 horas por dia. Uma vez que outra ali, eu paro pra assistir. E tá lá o Tommy, a Kimberly, o Jason, o Billy, o Zack. Todo mundo, cara. E eu assisto, é divertido, é legal. Então é inacreditável como esse cara tentou simplesmente fazer essa lacrada com ele. I grew up with you. You inspired me to be this. So it's amazing. É incrível. Is É uma bênção, tenho orgulho disso e fico feliz. Walter, né, mais conhecido como Zack. Eu fico feliz de saber disso. Eu fico orgulhoso de saber que você tem esse tipo de pensamento, de não se vitimizar, de ter orgulho da sua história, saber como você trabalhou, saber do seu desempenho, saber do seu esforço. Isso é incrível, tá bom? Isso é incrível. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você é o tipo de cara que realmente tem que ser o exemplo. Você é o cara que tem que aparecer na tela e não ficar chorando por isso. Não, cara, eu trabalhei, me esforcei, eu decidi, eu fiz e ficou muito bom. blessing. I'm proud of that. Cara, sensacional. Sensacional.
Muito bom esse vídeo. Mas assim, galera, quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês concordam com o Walter Jones, o Zack? É assim que se deve se comportar quando se recebe uma pergunta lacradora como foi? Né? Mandar simplesmente a realidade, falar o que você pensa, falar da sua história, explicar como a situação é de verdade, ou talvez não. Simplesmente entrar na onda, bancar o chorão, começar a querer lacrar. Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você pensa, que eu quero ler, saber e trocar uma ideia com todos vocês. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato. E galerinha, de verdade, muito obrigado pelas parabenizações pelo meu aniversário. Muito obrigado a todo mundo que assistiu também esse vídeo. Tem aqui um linkzinho na descrição e o QR Code se vocês quiserem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem para nos ajudar a conquistar o PS5, ou também pode tornar-se membro, mandar um superchat, valeu demais, tudo isso ajuda a gente aqui no trabalho. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!